Fala galerinha, beleza? LF aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula sobre oxidação, número de oxidação, fenômenos de oxirredução, balanceamento de equações, que é a próxima aula, e também nós vamos falar bastante sobre os fenômenos que ocorrem devido à perda e o ganho de elétrons. Beleza? Então, essa é a segunda aula. A primeira aula nós falamos de NOx, eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês. Nós vimos a importância do NOx, cálculo de NOx, as regrinhas que a gente utiliza para cálculo de NOx, fizemos vários exemplos e agora nós vamos dar sequência a esse assunto e vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos de oxirredução. Então eu sou o LF, aqui estão minhas redes sociais, se você quiser seguir no YouTube, no Instagram, tem muita novidade, muita coisa boa e o LF posta todos os dias um resumo de vários assuntos envolvendo essa ciência maravilhosa que é a química, sempre para ajudar vocês na sua escola, na faculdade, passar em vestibular, tudo aquilo que você precisa de química, a LF está aqui, ele resolve para você. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos que ocorrem devido à oxidação e à redução. E tem como base o que, gente? O cálculo do número de oxidação. Então por isso que a LF sempre frisa para você. É importante saber calcular o NOx dos elementos dentro de uma espécie. Então vem com o LF, vamos falar um pouquinho sobre oxidação e redução. Galera, oxidação é um fenômeno que há muito tempo atrás ele ganhou esse nome porque era quando o oxigênio reagia com alguém, ele ia lá e roubava um elétron, a ação do oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é um dos maiores ladrões, a molécula de oxigênio, um dos maiores ladrões de elétrons que existe. Então ele consegue roubar elétrons de muita espécie. Tanto é que nós usamos oxigênio para quê? Para respirar. E nossa respiração nos provoca o quê? Uma oxidação. Envelhecer é um processo de oxidação. Veja bem, olha que interessante. Vamos oxidar? Não. Vamos envelhecer? Vamos oxidar. Então, o químico não envelhece, ele oxida. Beleza, galera? Então, é um processo que resulta na perda de elétrons. Então, oxidar envolve o quê? Perder elétrons. E esse fenômeno tem esse nome justamente porque o maior ladrão de elétrons da natureza é o oxigênio. E aí a gente pode pensar nessa siglazinha aqui, ó. Opa, oxidação, ocorreu perda de elétrons e eu percebo isso com o aumento do NOx. Já a redução é o contrário da oxidação. A redução envolve o quê? O ganho de elétrons e a redução do NOx. Então, uma coisa não existe sem a outra. Então, se uma espécie oxidou, existe uma outra reduzindo. Beleza, galera? Então, a redução envolve o quê? O ganho de elétrons. Então tem essa regrinha dos 3 R's, ó. É como se a garganta estivesse arranhando, ó. Então você vai ver redução, recebe elétrons, reduz o NOx. É arranhar a garganta mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então, eles, como eu disse, eles sempre existem simultaneamente. Bom, o agente oxidante é aquele cara que sofre o processo de redução. E ao reduzir, ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar alguém. Então, o agente oxidante, ele reduz, então ele recebe elétrons, e ele recebe elétrons de quem? De quem ele está forçando a oxidar. Então, os agentes, a gente tem que pensar sempre o quê? No referencial. Então, o agente oxidante é quem reduz e promove a oxidação de alguém. Já o agente redutor, ele faz o contrário. Ele sofre o processo de oxidação e provoca a redução em alguém. Belezinha? Bom, como é que a gente reconhece agente oxidante e agente redutor numa equação que representa uma reação? Vamos pegar aqui a reação com o permanganato de potássio na presença de ácido clorídrico, formando cloreto de potássio, formando cloreto de manganês e formando cloro gasoso. Bom, aqui eu não vou equilibrar, isso é um segundo ponto que a gente vai ver depois numa outra aula, que é o balanceamento das equações de redox. Primeiro eu quero reconhecer quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, ou seja, quem são os agentes desse processo. Então vamos lá, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que calcular o NOx de todo mundo. A LF já calculou para você o NOx dos elementos mais importantes, mas o certo é você calcular para todos esses elementos. O potássio é mais 1, porque é família 1A. O oxigênio é menos 2, porque tem regrinha. O cloro é um halogênio e está sem oxigênio, vai ser menos 1, então o hidrogênio vai ser mais 1. Aqui de novo, o potássio é família 1A, mais 1. O cloro é menos 1. O manganês vai sair em função do cloro, que o cloro está sem oxigênio, é menos 1. Como tem 2, o manganês vai ser mais 2. E aqui o cloro é 0 por ser uma substância simples.
Beleza? Então, o manganês aqui, ó, como o oxigênio tem 4 e o NOx dele é menos 2, dá menos 8. Com o potássio, que é mais 1, dá menos 7. Então, o manganês tem que ser mais 7 para zerar essa carga total aqui, tá? Tem uma aguinha ali que o LF deixou para lá. Então, aqui tem uma água. Então, ó, o manganês é mais 7, o cloro é menos 1. Por que eu destaquei esses dois? Porque eles que vão sofrer o processo. O manganês vai para mais 2 e o cloro vai para 0. Então, quando a gente destaca aqui os dois compostos com manganês, a gente percebe que ele sofreu uma redução no NOx. E o cloro sofreu o quê? Um aumento no NOx. Então, se ele tem um aumento no NOx, se ele aumentou, ele sofreu o processo de oxidação. O manganês reduziu, ó, recebeu elétrons, então ele reduz o NOx. Então, ele sofreu redução, ele é o agente que promove a oxidação, agente oxidante. O cloro sofreu a oxidação, então ele promove a redução. Ele é o agente redutor. Belezinha? Bom, a gente tem na natureza, no dia a dia, várias reações de oxidação. Então, um exemplo é a combustão. A combustão é uma reação de oxidação. E ela é uma reação de combustão no qual pega elementos quando o combustível tem carbono, o carbono no estado de oxidação baixo e eleva para mais 4 se essa combustão for completa. Então, às vezes, existe o termo chamado combustão completa. O que significa isso? A combustão completa, ela leva o carbono da molécula do combustível ao seu maior estado de oxidação, que é mais 4. Se a combustão for incompleta, existem duas possibilidades. Ou forma monóxido de carbono, beleza? Ou forma fuligem, que é o carbono elementar, no estado de oxidação 0. Então veja, ela é incompleta por quê? Porque não elevou o carbono ao seu estado de oxidação máximo, que é mais 4. Beleza? Então a gente tem outro exemplo no dia a dia, que é o ferro enferrujando. Então o ferro reagindo com oxigênio, e aí essa reação ela é espontânea. O que a gente faz para evitar a oxidação do ferro? A gente coloca uma barreira, como tinta. Às vezes a gente protege esse metal com outro que vai oxidar no lugar do ferro. Isso já entra lá numa discussão que a gente vai ter lá em eletroquímica, formação de pilha, anudo de sacrifício. Ó, tudo depende de quem? De NOx. E a gente está falando aqui de fenômenos de oxidação logo depois da aulinha de NOx. Beleza? Então, o funcionamento de pilhas e baterias também é um processo de oxirredução. Então, quando você tem a descarga, né, o material ele funcionando para gerar a corrente elétrica, ocorre uma oxidação. Se você tem como recarregar esse material, ele vai ser reconstituído, né, uma parte dele vai ser reconstituída e vai ocorrer uma redução. Depois oxidação e depois redução. Esse vai e vem aí é que você pode usar, por exemplo, o seu celular. Uma vez ele está descarregando, processo de oxidação. Quando ele está carregando, é o processo de redução de um eletrodo que a gente vai depois denominar ele lá na aula de eletroquímica, beleza? Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui que é muito fácil de entender, quando a gente tem uma solução de cobre 2+, na presença de zinco. Quando eu faço essa reação de cobre com zinco, o zinco ele perde elétrons para o cobre e o cobre vai sair da carga 2+, e vai sofrer a redução. Então, o zinco ele vai sofrer a oxidação e o cobre, o zinco sofre oxidação e o cobre sofre a redução. Beleza, galera? Então, quando eu mostro isso aqui para vocês, ó, tá vendo? Aqui a foto. A solução de cobre 2, que é o sulfato de cobre, ela é azul, solução aquosa. Com o tempo, esse cobre ele vai sair da solução, o cobre que estava na solução, ele vai começar a ganhar elétrons e virar cobre metálico que se deposita onde? Na lâmina de zinco. Tá? O cobre metálico, galera, isso é muito importante, essa informação. Ele é avermelhado, tá bom? Ele é avermelhado. Então, quando a gente tira essa camada aqui, olha como é que fica o zinco. A estrutura do zinco fica toda vermelhinha. Beleza? Agora, o importante é entender o seguinte, uma coisa que já pega um gancho para a aula de eletroquímica. Pensa com LF. Se eu fizesse o contrário, colocasse uma placa de cobre numa solução de zinco 2+, ou seja, eu estou fazendo o contrário, será que essa reação aconteceria? Não, essa reação não aconteceria. Porque se ela ocorre espontaneamente para um lado, no outro sentido ela não vai ser espontânea, num processo de troca de elétrons.
Tá? Então, se eu tento fazer a reação de uma placa de cobre dentro de uma solução de zinco, não vai acontecer nada. Agora, nós vamos aprender em eletroquímica fazer as previsões de reações que ocorrem, baseado no potencial de redução. Isso é um papo lá para eletroquímica. LF está dando um spoilerzinho para você. Viu como é que está tudo interligado? Tudo interligado. Então a gente já pode falar um pouquinho sobre semi-reações. As semi-reações, elas representam um processo. A semi-reação de oxidação vai representar a oxidação daquele cara que sofreu oxidação. E a semi-reação de redução representa a redução de quem sofreu a redução. Lembrando, tá na dúvida do que é reação de oxidação e redução? Pensa sempre assim, ó. Se o elétron, olha onde está o elétron. Olhou onde está o elétron? Ele está no reagente, então elétron no reagente, a reação, aqui está parecendo um M, né? Mas não é M não, é N. O elétron está no reagente, a gente tem reação de redução. Então, elétron no reagente, reação de redução. Então, aqui eu estou vendo no cobre, ó, o elétron no reagente é a reação de redução. De onde veio esse elétron? Do zinco. Então, o zinco perde elétrons para o cobre que ganhou elétrons. Então, a gente tem o zinco oxidando, agente redutor. E o cobre reduzindo, agente oxidante. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma aulinha que a gente encerra o assunto fenômenos de oxidação e de redução, que tem como base o quê? Número de oxidação. Vamos para a próxima aula, que é balanceamento de equações de oxirredução. Beleza? Vem com o LF, se liga que essa aula já vai sair já, hein? Vem comigo.